Fala aí, gente, professor Átila. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre um problema que acontece no pipeline. Especificamente, estamos usando o pipeline de 5 estágios do MIPS como exemplo, tá? Esse problema que eu quero falar é a dependência de dados ou reserva de dados. Esse primeiro exemplo vai ser relacionado aos resultados aqui da ULA, tá? Não só o problema, mas também a solução, que é a implementação de uma técnica chamada de forwarding, ou também chamado só de bypass, né, que é um atalho que a gente cria para resolver o problema. Mas primeiro vamos entender o problema. Imagina que você tem aqui 5 instruções para serem inseridas no pipeline do MIPS. 3 delas não interessam aqui, eu vou deixar só em 3, 4 e 5, mas 2 eu vou detalhar. Então observa que a primeira instrução ela faz uma soma, né, e o resultado é armazenado em S0. Na instrução seguinte ocorre uma subtração e este valor de S0 ele é usado na subtração. Tá? Então, isso é a dependência de dados. Eu preciso de um resultado na instrução de subtração que é obtido na instrução anterior, que é a instrução de soma. Tá? Isso é um problema? Bem, pelo fato de estar trabalhando com pipeline, o que vai acontecer? Apesar de a gente fazer o cálculo, né? A gente faz o cálculo aqui, de T1 mais T2 na etapa de execução, tá? Então, digamos que T1 fosse 2 e T2 fosse 3. 2 mais 3, 5. Eu já teria esse resultado 5 bem aqui. Mas, só no último estágio, lá no write back, após o último estágio, este valor 5 seria armazenado no S0, porque é só no quinto estágio que você escreve no banco de registradores. Então, vamos pensar aqui comigo. A instrução de baixo, ela precisa fazer a execução da subtração aqui nessa etapa, da etapa 3, no estágio 3 do pipeline. Eu já tenho o resultado escrito em S0 nesta etapa? Não, o resultado só vai estar escrito em S0 depois do clock 5. Isso exigiria que eu tivesse algum mecanismo de atrasar o pipeline para esperar esse resultado. Isso que a gente coloca dentro do pipeline para atrasar ele é o que a gente chama de bolha ou stall, que pode ser conseguido com instruções que não fazem nada. E aí eu conseguiria esperar a escrita final para poder fazer a execução, né? Então faria a escrita, após a escrita de S0, eu poderia usar ele aqui na instrução aqui de baixo. Como resolver esse problema? Primeiro, isso é um problema? É porque eu estou perdendo desempenho, né? Talvez haja formas melhores de fazer isso e manter o pipeline rodando sem perder, sem ter essas bolhas que deterioram o desempenho dele, né? Nesse caso aqui, por exemplo, 2 bolhas fariam com que, em vez de terminar no ciclo 9, eu terminasse no 10, 11, né? Então, teria uma penalidade de 2 no meu pipeline. 2 unidades de tempo aí, né? Pode haver soluções a nível de montador, como reordenação de código, mas aqui eu quero falar sobre a técnica chamada de forward, que é um circuito a mais que é colocado no caminho de dados com o pipeline para evitar esse tipo de situação. E qual é o princípio? Vamos pensar aqui, devolver aqui o que eu tinha antes e vamos pensar assim. Se meu T1 é 2 e meu T2 se meu T1 é 3 e meu T2 é 2, como eu tinha sugerido lá naquela hora, então tenho que 3 mais 2 igual a 5, né? Eu já tenho esse resultado 5 pronto após a etapa de execução, certo? Então, se houver alguma forma de eu usar esse resultado que já está disponível aqui na execução da minha subtração, criando uma espécie de atalho, né, em que eu não preciso esperar até o write back, mas eu já pego o valor, ainda que não escrito no registrador, e já uso ele na operação seguinte, fazendo uma espécie de atalho ou adiantamento, eu evitaria totalmente as bolhas, né, ou a penalidade, o stall, tá? E eu resolveria meu problema. Tem uma imagem aqui, né, esse tipo de diagrama aqui que tem alguns livros, né? Você tem aqui as fases, né? IF, D, X, MEI, WB, que são as fases do pipeline do MIPS. E aqui eu usei o 2 e 3, né?
a soma dá 5. E aí, se eu tivesse uma forma de usar esse 5 já na próxima etapa, né, lá na subtração, eu evitaria as bolhas, tá? Mas como fazer isso? Então é aí que entra o exemplo no Logsim, finalmente, que é onde eu queria chegar. Nosso caminho de dados aqui do Logsim, ele tem esses buffers. O primeiro buffer entre o estágio 1 e o estágio 2, IF e D. O segundo buffer tem esses 4 registradores entre o estágio de decodificação e de execução. O buffer que está entre o estágio de execução e de acesso à memória. O último buffer está entre o estágio de acesso à memória e o write-back, né? E o estágio de write-back não tem buffer, você simplesmente finaliza escrevendo de volta aqui no banco. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero inserir aquelas duas instruções com dependência de dados aqui nessa memória e mostrar como é que a gente processa essas duas instruções em paralelo usando o forward. Tá? Mas primeiro eu tenho que explicar qual é a parte do circuito que cuida disso. Tá? A parte do circuito que cuida disso são esses dois multiplexadores aqui. O segredo para a gente entender é observar os caminhos que chegam na entrada desse MUX. Né? Então, se a gente observar aqui, ó, a saída da ULA, que tem o resultado da operação, ela vai armazenar nesse registrador. Então, esse buffer aqui armazena a saída da ULA. Se você quiser, você pode botar aqui, por exemplo, ULA out, só para lembrar, né? Essa aqui é a saída da ULA. Essa saída da ULA, ela vai passar lá para frente, certo? E vai chegar nesse último registrador, onde ela é escrita de volta. Então, se a soma fosse lá o 3 mais 2 ou 5, então lá na hora do write back eu escreveria a saída da ULA no meu banco de registradores, certo? Lá na última etapa, ok? Mas se essa saída já está disponível bem aqui, armazenada nesse meu bufferzinho, por que eu não faço um atalho? Então criou-se aqui um atalho que leva esse resultado de volta para a própria ULA, permitindo que eu use esse resultado na instrução seguinte, mesmo que ele não tenha sido escrito no registrador ainda. Certo? Para isso eu só preciso controlar o multiplexador, para saber se eu vou usar ou não o forward, né? Se eu vou usar ou não esse atalho. Então o primeiro caminho aqui é o caminho normal, sem uso de forward nem nada. Então é quando a instrução está sendo processada e você não vai fazer nenhum tipo de atalho, né? Não vai pegar nenhum tipo de atalho forward. O segundo caminho é quando você pega um atalho vindo da ULA. E o terceiro caminho é quando você pega um atalho vindo da memória. Né? Por quê? A memória também pode passar pela mesma situação, certo? Vou botar aqui, ó, main out. Quando você está usando a instrução de load, você faz uma leitura na memória. Então o dado vem dessa memória aqui e ele é armazenado nesse registrador e só depois da última etapa ele é levado lá para os registradores do banco. Tá? Então, só no último estágio é que você atualiza o banco de registradores com o valor lido. Mas se eu já tenho esse valor lido aqui e eu precisar, por que não pegar um atalho? Então você observa que existe um caminho mais curto que vem desse registrador direto para a ULA, certo? Então, se precisar, você também consegue fazer um adiantamento, um bypass com as instruções de load. É por isso que tem esse terceiro caminho aqui, tá? Então, o terceiro caminho é o forward das instruções de load. Aí, acho que a última pergunta, assim, para deixar tudo bem claro é: por que eu preciso de dois MUX, né? Um MUX sozinho não é suficiente para fazer essa seleção? Aí é que tá, né? Depende da posição onde ocorre a dependência de dados, né? Vamos pensar aqui comigo. Nesse caso, o S0 está bem aqui. Então, quando eu for adiantar o S0, né, eu tenho que levar ele lá para a posição A da ULA, para a posição de cima, a entrada A da ULA. Né? Se você não lembra, a ULA tem entrada A e entrada B. Né? Então, dependendo da posição que está o registrador, você tem que trazer ela para cá ou para cá. Então, eu tenho que ter dois multiplexadores para poder decidir por isso. Então, caso você estivesse trabalhando aqui com S0 nessa outra posição aqui, a gente não usaria o registrador, o multiplexador de cima, a gente usaria o multiplexador
de baixo, né? Para fazer o forward, tá? Então preciso ter as duas opções. Eu não sei onde eu vou encontrar essa dependência. Beleza? Então essa é a parte sobre a dependência de dados. Agora vamos para a parte do Logic. Eu estou vendo aqui que já deu 10 minutos, então vou separar, vou gravar a explicação do Logic num outro vídeo e aí fica melhor. Beleza? Então vou preparar aqui e hasta luego.